E vamos agora ao capítulo 16, alguns cuidados e observações finais. Muita gente zombará do conceito de uma ciência exata do enriquecimento. Mantendo a ideia de que o suprimento de riquezas é limitado, insistirão em afirmar que as instituições sociais e governamentais devem ser alteradas antes mesmo que um bom número de pessoas consiga adquirir uma competência. No entanto, isso não é verdade. É verdade que os governos atuais mantêm as massas na pobreza, mas isso ocorre porque as massas não pensam e agem do modo certo. Se as massas começarem a progredir conforme sugerido neste livro, nem os governos, nem os sistemas industriais serão capazes de impedi-las. Todos os sistemas precisarão ser modificados para acomodar o movimento do progresso. Quando as pessoas têm uma mente que progride, acreditam que podem enriquecer e prosperar com o propósito fixo de se tornar ricas, nada é capaz de mantê-las na pobreza. Os indivíduos podem entrar no caminho certo a qualquer momento, sob qualquer governo, e se tornar ricos. E quando muitos indivíduos, sob qualquer governo, fizerem isso, eles farão com que o sistema seja tão modificado que abrirão caminho para outros. Então, hoje, muitas vezes, nós vemos a massa fazendo o quê? Culpando o governo, reclamando do governo, colocando no governo a responsabilidade por elas estarem em uma situação financeira difícil. Quando a gente culpa algo externo a nós, a gente tira muito o nosso poder de mudança. Tem uma frase do Bob Proctor que ele dizia: nós somos o nosso único problema e a nossa única solução. Se a gente aplicar o conceito desse livro, focar nessa solução que o Wallace D. Wattles trouxe para a gente, independente do governo, nós prosperaremos. Quanto mais pessoas ficam ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais pessoas ficam ricas no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas somente será possível se muitas pessoas começarem a praticar o método científico estabelecido nesse livro e enriquecer. Isso mostrará aos outros o caminho e os inspirará, insuflando-os com o desejo pela vida real, com a fé de que é possível e com o propósito de alcançá-la. No presente, entretanto, basta saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria são capazes de impedir seu enriquecimento. Ao entrar no plano criativo do pensamento, você fica acima de todas essas coisas e se torna um cidadão de outro reino. Mas lembre-se que você deve manter o pensamento no plano criativo. Você não deve, em nenhum instante, ver o suprimento como algo limitado, nem agir com base no nível moral da concorrência e da competição. Sempre que recair nos velhos hábitos de pensar, corrija-se imediatamente, pois, ao voltar para a mente competitiva, você perderá a cooperação da mente do todo. Ou seja, a gente deve focar o nosso pensamento no plano criativo. Se entrarmos em velhos hábitos de pensar, se entrarmos em pensamentos de competição, de concorrência, a gente deve se corrigir. Ou seja, o Wallace D. Wattles não está falando que você nunca mais vai ter nenhum pensamento de competição. Não. Caso eles aconteçam, o que você precisa é se corrigir. Não perca tempo planejando suas ações para as possíveis emergências futuras, exceto quando determinadas políticas tiverem o poder de afetar suas ações atuais. Preocupe-se em fazer o trabalho do dia de hoje de forma perfeitamente bem-sucedida e não dê atenção às possíveis emergências de amanhã. Você poderá resolvê-las conforme elas surgem. Então, não fique preocupado com emergências futuras, porque isso vai atrapalhar o seu trabalho de hoje. Foca no seu trabalho de hoje e, se emergências futuras aparecerem, você vai ter tempo de solucioná-las conforme elas surgirem. Não se preocupe em saber como superar os obstáculos que possam pairar sobre o seu horizonte de negócios, a menos que você consiga ver muito claramente que é preciso desviar seu curso hoje para evitá-los. Talvez o obstáculo pareça gigantesco à distância, mas você perceberá que, ao se manter no caminho certo, ele desaparecerá aos poucos, conforme você se aproxima dele. Ou então surgirá um novo caminho que passará por cima dele, que o atravessará ou que o contornará. Então, se você está em um negócio hoje e você começa a enxergar lá no futuro algo
que está te preocupando, você não deve usar essa sua preocupação agora. Por quê? Pode ser que você está visualizando uma perda de dinheiro na sua empresa, no seu negócio, ou uma diminuição das vendas. Enfim, vamos pegar como exemplo esse tipo de preocupação. Talvez o obstáculo ele pareça gigante agora, mas o que você deve focar é no caminho certo, na imagem mental do que você deseja. E não fixar sua mente na escassez, e não fixar sua mente nos problemas, e não fixar sua mente nessas preocupações do futuro. Senão você vai criá-las, perfeito? Então foque no seu trabalho de hoje, se mantenha no caminho certo, que essas preocupações, à medida que você vai avançando, muitas vezes elas vão desaparecer. Ou então surgirá um novo caminho que vai passar por cima dessas preocupações. Nenhuma combinação possível de circunstâncias é capaz de derrotar uma pessoa que está a caminho do enriquecimento ao longo de linhas estritamente científicas. Todos aqueles que obedecerem a essas leis só poderão necessariamente enriquecer, assim como quem multiplica 2 por 2 só conseguirá obter 4. Ou seja, o processo é matemático. Assim como 2 vezes 2 é 4, se você seguir o que está aqui nesse livro, você vai enriquecer, necessariamente. Não deixe que surjam pensamentos de ansiedade em relação a possíveis desastres, obstáculos, situações de pânico ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Haverá tempo suficiente para dar conta dessas situações assim que elas surgirem no presente. Além disso, você perceberá que toda dificuldade carrega consigo os meios para sua superação. Eu também amo essa frase. Toda dificuldade carrega consigo os meios para sua superação. Então, muitas vezes, quando você está diante de alguma dificuldade, de algum problema, você pensa que não vai ter solução, que vai ser muito difícil solucionar, que vai ser impossível você sair dessa. Mas se existe uma dificuldade, necessariamente também existe os meios para que você a supere. Preste atenção em seu próprio discurso. Nunca fale de si mesmo, de seus assuntos ou de qualquer outra coisa de forma desencorajada ou desencorajadora. Nunca admita a possibilidade de fracasso ou fale de forma que inclua o fracasso como uma possibilidade. Nunca diga que você está enfrentando dificuldades no momento atual, nem que as condições comerciais estão desfavoráveis. O momento pode ser difícil e os negócios duvidosos para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca para você. Você pode criar o que quiser e está acima do medo. O que a gente costuma ver mais na sociedade? As pessoas reclamando que não tem dinheiro, que com a crise está difícil, que por conta de tal situação que está acontecendo, as vendas não estão saindo, pessoas reclamando das dívidas, dos perrengues financeiros, que não tem dinheiro para sair, para viajar, para realizar seu sonho. É isso que a gente vê as pessoas fazendo. E é exatamente isso que você não pode fazer e não vai fazer. Por quê? Porque senão você está focando em uma imagem mental que não é aquela que você quer criar. Então, sobre aquilo que você fala, você tem um controle muito maior do que aquilo que você pensa. Isa, ainda não estou conseguindo focar na minha imagem mental. Ainda estou tendo dificuldades de organizar meus pensamentos, de controlar meus pensamentos. Controle aquilo que você fala, que é mais fácil. Então, preste atenção no seu próprio discurso, não fale de si mesmo, de seus assuntos ou de qualquer outra coisa de forma desencorajada, não admita a possibilidade de fracasso, não fale sobre o fracasso como uma possibilidade, não diga que você está enfrentando dificuldades no seu momento atual. Suas maiores oportunidades surgirão quando os outros estiverem passando por dificuldades e os negócios estiverem ruins. Em todo problema, existe uma oportunidade. Quantas pessoas prosperaram muito durante a pandemia? Ou seja, foram pessoas que olharam para a situação atual e conseguiram pensar em um caminho para o seu negócio seguir. Muitas pessoas, nessa época, entraram no digital. O digital explodiu, ali em 2020. Ou seja, várias pessoas conseguiram aproveitar uma oportunidade diante de toda aquela situação triste que estava acontecendo. O que é um empreendedor? O empreendedor, ele consegue enxergar uma solução, consegue enxergar uma oportunidade diante de um problema. E ele consegue fazer dinheiro em cima de
um problema de determinadas pessoas, de uma determinada parcela aí da sociedade. E é isso que você precisa fazer: buscar a solução diante dos problemas. Oportunidades surgem diante de problemas. Treine para pensar e enxergar o mundo como algo em transformação, em crescimento. Treine para considerar o mal aparente apenas como algo ainda pouco desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Falar diferente disso é o mesmo que negar a sua fé. E negar a sua fé é o mesmo que perdê-la. Não sei vocês, mas eu já vi várias pessoas também falando que o mundo está piorando, está cada vez pior, que a gente está indo ladeira abaixo. E isso não é verdade. A gente deve pensar e enxergar o mundo como algo em crescimento. O livro Kybalion traz muito isso para a gente. Então, Deus o todo criou o universo e agora o universo está indo em direção ao todo, retornando em direção ao todo, evoluindo. Nós estamos em um processo de evolução. Deus criou o universo através de um processo de involução e agora nós estamos evoluindo. Nunca se deixe decepcionar. Talvez você esteja esperando receber algo em um momento determinado, mas é possível que isso não seja recebido no momento esperado. E isso para você pode parecer um fracasso. Por que eu falo para vocês? Não coloquem data, não coloquem um prazo para vocês alcançarem o seu objetivo. Por quê? Porque vocês podem não receber no momento que vocês estavam planejando, no momento esperado por vocês. E aí isso pode parecer um fracasso e você pode se desanimar. Mas o Wallace D. Wattles vai falar aqui pra gente que diante dessas situações você deve manter a sua fé, porque as coisas acontecem posteriormente. O universo se reorganiza. Presta atenção. Contudo, ao manter a fé, você perceberá que o fracasso é apenas aparente. Caminhe do modo certo e, se você não receber suas coisas, receberá algo muito melhor. E assim perceberá que o fracasso aparente se tornou, na verdade, um grande sucesso. Eu aposto que você tem uma experiência assim dentro da sua vida. Então, determinada situação não aconteceu no momento que você desejava, mas logo depois aconteceu algo ainda melhor. Então é isso, mantenha a sua imagem mental na sua cabeça. Se não acontecer no momento que você esperava, mantenha a sua imagem mental na cabeça, porque as coisas se desdobram depois. Por isso a importância de desapegar do tempo. Desapega do tempo. Se você seguir no processo pelo tempo necessário, vem para a realidade física. Um estudante dessa ciência havia resolvido em sua mente realizar uma determinada associação comercial, que naquele momento lhe parecia muito desejável. E então trabalhou por algumas semanas para que ela acontecesse. Quando o momento crucial chegou, nada deu certo de uma forma perfeitamente inexplicável. Era como se alguma influência invisível tivesse trabalhado secretamente contra ele. Porém, ele não ficou desapontado. Pelo contrário, agradeceu a Deus pelo fato de seu desejo ter sido rejeitado e continuou firme com seus negócios, mantendo seu estado mental de agradecimento. Algumas semanas depois, surgiu em seu caminho uma oportunidade tão melhor que teria, de qualquer forma, impedido que ele realizasse a primeira transação. Então, ele percebeu que uma mente que sabia muito mais do que ele o havia impedido de perder um bem maior caso ele tivesse se envolvido com o menor. Essa será a consequência do fracasso aparente sempre que você se agarrar à sua fé, manter o seu propósito, tiver gratidão e fazer todos os dias tudo o que pode ser feito naquele dia, realizando cada uma de suas ações de forma bem-sucedida. Então, diante do fracasso aparente, se agarre à sua fé, mantenha seu propósito, tenha gratidão que as coisas vão se transformar de uma forma ainda mais maravilhosa posteriormente. Quando eu leio esse trecho, eu me lembro do meu processo dentro do mercado de afiliados. Então, fui aplicando tudo aqui deste livro, A Ciência de Ficar Rico. E aí, no meu segundo mês como afiliada, as coisas começaram a travar, as coisas começaram a dar errado. Era como se o desejo que eu tinha, ele tivesse fracassado. Exatamente o que o Wallace D. Wattles trouxe aqui pra gente. E aí, o que eu fiz? Eu me mantive firme no processo. Me mantive firme no processo, me mantive visualizando a riqueza. E aí, as coisas se transformaram de um dia para o outro.
Por quê? Porque eu mantive a minha fé. Eu mantive a minha conexão com o todo através da gratidão. E as coisas se desdobraram de uma forma que eu sempre digo que parecia que eu vivi um milagre. Parece que eu vivi um milagre. Eu só não digo que foi um milagre porque todo efeito tem sua causa e as causas foram produzidas. E as causas passam por tudo que está aqui nesse livro. E aí, de repente, eu saí de um mês em que eu não tinha vendido durante 3 semanas para fazer 20 mil reais em uma semana e 100 mil reais no mês seguinte. Então, aquele mês anterior tinha sido só um fracasso aparente, porque no mês seguinte eu estava fazendo 6 dígitos, faturando um dinheiro que eu nunca tinha visto a minha vida inteira. Quando você fracassa, é porque não desejou de forma eficiente. Continue em seu caminho e certamente receberá algo muito melhor. Lembre-se disso. Quando você fracassa, é porque não desejou de forma eficiente. Então, se você fracassou, você não vai falar que esse conteúdo não funciona. Você não vai desistir das suas visualizações. Pelo contrário, você vai intensificar. Por quê? Se você fracassou, é porque você não desejou de forma eficiente. Ou seja, faça com mais intensidade os exercícios. Faça com mais intensidade a visualização. Agarre-se na sua imagem mental. Não há como fracassar só porque lhe falta talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Se continuar firme, conforme as orientações, você irá desenvolver todo o talento necessário para realizar seu trabalho. Este livro não lida com a ciência do cultivo de talentos, mas seu processo é tão eficaz e simples como do enriquecimento. No entanto, quando você chegar ao lugar certo, não hesite, nem vacile por medo de fracassar porque lhe falta competência. Mantenha-se firme e, quando estiver no lugar desejado, a habilidade lhe será fornecida. Você pode valer-se de todos os exemplos para buscar a sabedoria que deverá ser utilizada para cumprir suas responsabilidades. Siga com confiança. E aí, por fim, ele fala o seguinte: estude esse livro. Faça dele seu companheiro de todos os momentos, até que consiga dominar todas as ideias contidas nele. Será bom deixar de lado a maioria das recreações e dos prazeres enquanto estiver restabelecendo sua fé. Também será bom afastar-se de lugares onde, por meio de palestras ou sermões, se propagam ideias conflitantes com as deste livro. Não leia livros pessimistas e conflitantes, nem entre em discussões sobre o assunto. Evite leituras pessimistas. Use a maior parte do seu tempo livre para contemplar sua imagem mental, para cultivar a gratidão e para ler este livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento, cujos fundamentos estão elencados no capítulo seguinte. Gente, esse livro ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento. Foi exatamente por isso que eu parei de ler qualquer outro livro sobre mentalidade financeira, porque Bob Proctor leu esse livro por 60 anos. Bob Proctor sabia o que ele estava fazendo. E eu fiz e funcionou. Então, assim, quer uma dica? Siga o passo a passo desse livro, se segue para outras coisas, para o que te diga o contrário. Não fique lendo mais e mais e mais livros. A maior parte da população está aí, lendo 20, 30 livros ou se esforçando em excesso para ler o maior número possível de livros no ano. Tem que ler um livro por mês e tá todo mundo aí sem resultado. Então, assim, se você quer ter um resultado diferente da média, faça coisas diferentes da média. E a média não pega um livro e relê até o livro dar resultado. Ninguém faz isso. A média não pega um livro e lê esse mesmo livro 6 vezes no ano. Estuda só um livro durante o ano. Se você fizer isso, acredite, você vai ter resultados diferentes do que a maior parte da população. Então, siga o que o Wallace D. Wattles trouxe aqui no livro A Ciência de Ficar Rico. Porque foi o que eu fiz e isso aqui transformou completamente minha vida financeira. E aí, no capítulo seguinte, o Wallace D. Wattles vai resumir a ciência do enriquecimento. O que eu queria falar para vocês antes da gente entrar no resumo da ciência do enriquecimento? Eu tinha também um papel com esse resumo. Eu lia o resumo todos os dias. Então, assim, eu li esse livro, eu reli esse livro, eu tenho o resumo desse livro, eu escutava podcasts desse livro, eu quase decorei esse livro e eu tinha também um papelzinho com o resumo da ciência do enriquecimento e eu lia todos os dias. Esse resumo eu lia
todos os dias pela manhã. Eu fiz isso durante 4 meses, se eu não me engano. Todos os dias lendo o que eu vou contar para vocês ali no próximo podcast, tá bom? O resumo da ciência do enriquecimento. Então, vamos lá?